Fala pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast MK3. É, mais um dia aqui de gravações, né? E hoje nós temos um tema muito interessante, né? Acho que poucas pessoas talvez tenham conhecimento do tema que a gente vai tratar hoje, mas é bem interessante, né? Hoje nós vamos falar especificamente sobre maçonaria, né? Eu estou aqui hoje com o nosso convidado, com o André Vitor da Rosa. Ele é o venerável mestre da loja de marca, né? E nós vamos falar especificamente sobre essa loja dentro da maçonaria, né? A maçonaria é uma ordem, né, progressista, iniciática, filosófica, filantrópica, e, e dentro da maçonaria, né, nós temos graus complementares, né, depois da maçonaria simbólica. E nós convidamos aqui o André Vitor da Rosa, que é o fundador, né, da loja de marca dos Campos Gerais, número 60. Então seja bem-vindo, André. Obrigado. E nós vamos tirar algumas dúvidas aqui referente ao que é a loja de marca, né? Primeiramente, eh, o André também ele é o grande procurador do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Então ele é uma autoridade maçônica, né, da maçonaria universal reconhecida mundialmente, né. Então, eh, hoje aqui a gente está falando em um tema que desperta muito interesse das pessoas, né, é algo que instiga muito, porque a maçonaria ela não é uma ordem secreta, ela é uma ordem discreta, mas que para você ter acesso às informações, ao conhecimento maçônico, você necessariamente tem que ser um iniciado, né. E é muito bacana a gente ter a oportunidade de de conversar com alguém que né, temos uma boa relação, né, eu e o André aqui particularmente, e sei, né, que o André praticamente nasceu dentro da maçonaria, né, então é uma pessoa aí com muita propriedade aí para dissertar aí a respeito do assunto. Eh, bom, então, André, conta para nós da onde que vem a loja de marca, o que que ela é e aonde que ela está inserida dentro do contexto maçônico? Muito bem. Então, a princípio, né, a gente tem que delimitar de maneira mais ou menos histórica de como a maçonaria moderna surgiu, né. O que que é maçonaria? Maçom, vem da palavra francesa e inglesa maçon, né, maison, né, ou seja, de construtor, daquele que de fato constrói em pedra, né. Na Idade Média, até o começo da Idade Moderna, eram corriqueiros as corporações do ofício, ou seja, quem não era servo, né, ligado a um senhor feudal, né, que lavrava a terra, normalmente tinha um ofício livre. E essas pessoas eram sapateiros, ferreiros, carpinteiros, jardineiros e também pedreiros, né. E dentro dessa classe de pedreiros especificamente existiam 2 tipos de pedreiro: o pedreiro da cantaria, que lá cortava a pedra, e o pedreiro da construção, né, que era o franco-maçom. E por que franco? Ele normalmente estava, diferentemente das outras profissões e de dos servos, ele não estava ligado a um lugar especificamente, né, as pessoas normalmente, né, nesse período histórico, nasciam e morriam no mesmo lugar, elas não se locomoviam. Era uma questão bem complicada, né, depois da queda de Roma, do Império Romano do Ocidente, praticamente houve um esfarelamento do poder político e as pessoas não conseguiam transitar livremente, né. Então existiam os feudos e os burgos, né, basicamente, que eram essas cidades onde esses profissionais liberais se acomodavam. É natural da construção que as pessoas tivessem que mudar de lugar, né, então os maçons eles, tal qual as outras profissões também, mas, né, mais marcadamente os maçons tinham formas de se reconhecer e um ofício muito bem delimitado, regras do ofício muito bem construídas, né. Então, essa sociedade acabou por essa corporação física acabou por sobreviver, porque diferentemente das outras, ela começou a admitir pessoas que não eram afetas à prática do ofício, né. Obviamente a construção civil mudou com o tempo, né, deixou-se de construir em pedra era custoso, né. As catedrais que nós conhecemos hoje como Notre Dame,
né, aquelas grandes construções na Europa, né, os castelos, elas demoravam gerações de pedreiros para ficar prontas, né, porque o ofício era prático, então você precisava construir ali uma corporação, que a gente chama de loja, né, uma oficina, uma cantaria, e as pessoas nasciam e morriam dentro dessa profissão, né, elas eram admitidas, trabalhavam e morriam ali, e as construções demoravam gerações para ficar prontas. O grande marco da maçonaria moderna é o incêndio de Londres, em 1700. A partir dali se percebeu que de fato a construção em pedra não prosperaria mais, né. E os pedreiros, para manter o sistema deles de autoajuda, né, era uma espécie de aposentadoria mesmo, né, cuidado com as viúvas, com os órfãos, porque as pessoas acabam morrendo na construção também, né, eles começaram a admitir pessoas para manter essa estrutura viva que não eram maçons. Esse fenômeno já é relativamente antigo no continente, em lojas italianas, já em 1500 você consegue ver que pessoas que não eram construtores eram maçons. Na Inglaterra, mais próximo do século XVII, e na Escócia, já a partir de 1500, o William Shaw, que era o intendente dos edifícios do rei da Escócia, já não era maçom e foi admitido como maçom. Então houve uma progressão muito, assim, demorada e estendida no tempo para a admissão de pessoas que não eram construtores de fato, sendo admitidos na maçonaria. Qual que era a vantagem disso? A maçonaria tinha um estatuto jurídico, né, com cada profissão, e ela gozava de direito de reunião, que era uma coisa que não era muito comum, né, as pessoas então, assim, depois do expediente, do trabalho lá, era corriqueiro que os maçons fossem às tavernas, enchessem a cara, né, até para conseguir suportar um dia laborioso de corte de pedra, tal, né, e eles dentro dessas confraternizações, eles acabam discutindo coisas que não eram propriamente ligadas à profissão, e essas pessoas de fora começaram a se interessar por isso. Então, a maçonaria teve uma transição da fase de construção, uma fase que a gente chama hoje de especulativo, né, que hoje nenhum de nós mais é de fato um pedreiro de pedra, né, a gente claro que tem pessoas que trabalham com a construção civil, mas via de regra nós somos profissionais liberais, enfim, servidores públicos e assim por diante, temos toda uma outra ocupação, mas ainda a gente continua com a profissão de construtor, mas agora como construtor social, né. Dentro desse contexto, a loja da marca está bem inserida. Por quê? As as construções, quando eram feitas de pedra, né, elas tinham diversas marcas mesmo, os pedreiros iam lá, pra né, produziam a pedra que eles iam assentar no edifício, e para saber quem fez aquele trabalho, ele colocava uma marca que era própria dele, que o chefe da construção saberia que foi ele que fez aquela pedra e assentou aquela pedra, e assim que ela era pago. Ou mesmo quando ia ser construída uma coluna, um arco, alguma coisa assim, que isso eram segredos de profissão naquele momento, né, para saber como encaixar a coluna de maneira correta, de como pôr a pedra, né, de qual que era a ordem e tal, eles também faziam marcas nas pedras. Então, assim, essas marcas sobrevivem até hoje nesses edifícios, né. E a gente sabe também porque nessa transição da maçonaria que definitivamente construía para uma maçonaria especulativa, os pedreiros também assinavam com as marcas nos livros de presença, tal, nesses livros mais antigos. Então nós temos esses registros tanto na pedra como no papel. Então é nesse contexto que a loja da marca está inserida, dentro do próprio contexto construtivo mesmo, aí anterior à maçonaria simbólica. Muito interessante, né. Então e tem uma particularidade, né, hoje aqui no Brasil, a maçonaria ela predomina o rito escocês antigo e aceito, né, que é a maçonaria ela tem em cada região, ela é global, né, e em diversas culturas, né, e diversos, lugares, cada lugar tem o seu rito, né, que é mais popular. Aqui no Brasil, o rito escocês antigo aceito, né. Tem uma particularidade da loja de marca, que ela é mais vinculada às ordens inglesas, né. E ao explica para nós um pouco esse contexto, André, só para porque aqui popularmente falando, né, a gente sempre fala: o mestre maçom grau 33, né, é algo que todo mundo é popularmente conhecido, né, mas aonde que se encaixa a loja de marca nesse contexto? Muito bem. Então, a maçonaria, ela foi constituída modernamente, coloca-se como um marco, a fundação da primeira grande loja
de Londres, né, que foi fundada por 3 lojas, tal, que se reuniam em tavernas aquele momento. Ainda estava nessa transição de uma maçonaria especulativa para uma operativa. E você tem historicamente, apesar de ter gente que diga que é diferente, que o Thomas Paine foi o primeiro grão-mestre da primeira grande loja. Nessa grande loja, ela arrogou poderes de mandar nas lojas que existiam de pedreiros. Foi uma coisa nova, né, apesar de também de novo ter registros que já tinha existido algum poder mais centralizado dentro dessa organização, mas em via de regra cada loja mandava em si, né. Então, a maçonaria surgiu na Europa continental, foi para as Ilhas Britânicas, praticamente se extinguiu na Europa continental e depois voltou da Grã-Bretanha, das Ilhas Britânicas em geral, para o continente europeu. Então nesta transição, surgiram duas linhas de maçonaria, né, a que continuou tendo sua vida própria na Europa e outra no continente europeu, mas basicamente na França, na Bélgica, enfim, ali mais para o norte, né. Quando, ah, né, o espalhamento dessa maçonaria especulativa, tal, com a houve uma segunda questão das grandes lojas, que é importante para a história, que essa primeira grande loja inglesa se arrogou o título de primeira grande loja, como o próprio nome que se deram, né, e que disse que tinha o governo da maçonaria, mas já existiam maçons tanto na Escócia, na Irlanda, em Gales, né, e eles tinham suas próprias tradições, sem falar daquela maçonaria incipiente da Europa que também tinha as suas próprias tradições, elas se desenvolveram de maneira distinta. E nós estamos, assim, num momento da história que o momento que floresce a maçonaria especulativa é o momento também que está florescendo o iluminismo, né, um retorno aí pra a era da razão, das luzes, né, baseada na cultura greco-romana, enfim. Então, quando a maçonaria começou a se organizar internamente, surgiram disputas, né, que é até natural, né. Esse Thomas Paine, que foi o primeiro grão-mestre da primeira grande loja, ele era companheiro maçom. Então, na verdade, naquele momento, as lojas de construção tinham um sistema que a pessoa adentrava como criança, adolescente, e ficava de 5 a 7 anos, em regra, trabalhando no ofício até aprender, e se ela fosse proficiente, em algum momento ela se tornava um companheiro de trabalho, né. Então, basicamente esses graus que existiam. O grau de mestre, há alguma discussão de quando surgiu, tal, dizem que surgiu fora da maçonaria e foi por ela incorporado, né, por um grupo de maçons que construiu esse grau, mas isso também não interessa, né, tem registros na Escócia que dizem que já existia mestres maçons antes de existir mestres maçons na Inglaterra, aquela coisa, daí a gente não tem muito como saber porque os registros são escassos. Mas o fato é que existiram várias formas de se fazer maçonaria até a gente ter essa unificação governamental, por assim dizer, né, organizacional. Então, dentro da Europa continental, pululou vários graus, inclusive muito ligados com a questão da monarquia inglesa, quando o rei católico foi expulso da Inglaterra, né, e um rei orange foi colocado no trono, esses escoceses que estavam mais do lado do rei católico, foram para o norte da França e supostamente criaram vários graus maçônicos. Nós temos documentação de graus antigos. Na Inglaterra aconteceu a mesma coisa, as lojas trabalhavam com vários graus, além desse de aprendiz e companheiro e depois mestre que foi admitido, né. Então, o que sobrou, na verdade, foi uma espinha dorsal, e que era mais comumente trabalhada e foi declarado oficialmente, né, como os 3 graus da maçonaria, que é o aprendiz e o companheiro, que são os graus naturais da profissão de pedreiro, o grau de mestre foi admitido, e na Inglaterra, especificamente, um grau que chama arco real. Esses 4 graus foram admitidos como maçônicos, o resto foi considerado espúrio. Já na Inglaterra, aliás, já na Escócia, na Irlanda, os graus tinham outros graus, inclusive este grau de mestre da marca, de homem da marca e de mestre da marca. Então esses graus sobreviveram nas outras partes das Ilhas Britânicas, que não é Inglaterra, e depois voltaram pra Inglaterra e os maçons ingleses também passaram a praticar eles. Então a gente tem essa questão. Houve
mais uma divisão grande desse que o Guilherme perguntou, né, que é mais especificamente, isso está acontecendo tudo na Inglaterra. Agora no continente a coisa era mais complicada ainda, porque na Inglaterra ainda a maçonaria ficou mais ou menos afastada disso, mas no continente existiam movimentos Rosa-Cruzes, alquímicos, né, místicos em geral, enfim, e as lojas maçônicas foram usadas como encampações desses movimentos, né. Então, normalmente o cara que era Rosa Cruz, né, Rosa Cruz era inicialmente um movimento protestantista, né, então já estava afastado do catolicismo, né, e ainda, como diz, fomentando-se essa questão do reespalhamento da maçonaria pelo continente, né, das lojas maçônicas. Os ensinamentos da maçonaria, da razão, da liberdade e tal, foram muito chamativos para essas pessoas e elas começaram a trazer coisas que elas, as vivências delas, as crenças delas, e construíram graus mesclados de maçonaria e das próprias crenças, né. Isso resultou no continente de milhares de graus diferentes, né. Depois esses graus foram organizados como o rito de Eredon, tinham 25 graus, alguém organizou, né, o pessoal da França. E depois esse rito de Eredon foi para a América e foi rearranjado em 33 graus, né, que se tornou o Supremo Conselho do Grau 33 da jurisdição sul dos Estados Unidos, é o primeiro do mundo. E esses graus voltaram para a França através do pessoal que estava nas Antilhas, né, e foi expulso de lá nas revoluções, enfim, especificamente na Revolução Haitiana. Então esses franceses que foram expulsos voltaram com os graus que tinham nascido da França organizados para os americanos. Então esse é o caminho. Então você tem hoje aqui na América do Sul, especificamente, o rito escocês, que é este que fez esse caminho da da ilha da Grã-Bretanha para o continente, depois para os Estados Unidos e voltou para o continente europeu, né, é o que prevalece hoje aqui nas nossas jurisdições da Argentina, do Brasil, do Uruguai. A grande maioria das lojas maçônicas que nós temos seguem esse rito de 33 graus. Contudo, né, especialmente com a relação do Brasil e da Inglaterra, depois né, da saída do Dom João VI aqui e tal, que os ingleses vieram e tal, surgiram lojas maçônicas inglesas aqui. Então nós tínhamos aqui no território brasileiro lojas que eram, eh, continentais da Europa e lojas inglesas no mesmo território nacional aqui no Brasil. Então, para nós aqui no Brasil, essa questão de ter vários tipos de maçonaria convivendo é primordial e é inerente à nossa maçonaria. Então, assim, as pessoas têm essa fantasia de: "Ah, o grau 33". O grau 33 é um grau atingível por qualquer maçom aqui no Brasil, né, do rito escocês antigo aceito, que faça a caminhada da maneira que tem que ser fazendo, nada fora do corriqueiro, é inclusive bem comum. Acho que respondi Uhum. basicamente, né. Sim, sim, com certeza, uma exposição histórica muito bem detalhada. Então, depois dessa excelente exposição histórica aqui, que tira qualquer dúvida da origem, né, do ritual, né, da loja de marca e do contexto da onde que surge, né, não só isso, mas essa comparação, né, do próprio da origem, né, do rito do Oredon, que, né, culminou no rito escocês e tudo mais, que é o que é popularmente conhecido. Mas é interessante a gente, tem uma particularidade do da loja de marca, né, que o mestre maçom da marca, ele tá relacionado às ordens inglesas, né. E existem diferença entre as ordens inglesas e as ordens escocesas, né. Isso. O rito escocês, ele foi pensado e gerido, né, desde o Eredon para ser ele ter uma estrutura vertical, né. Então as lojas, você iniciaria com um maçom no grau 1, né, no grau de aprendiz, se tornaria companheiro mestre, e os graus acima do 3, do 4 ao 33, eles têm uma função hierárquica. Então, de fato, o grau 33 foi pensado para ser o ápice de uma pirâmide, né, que a gente tá projetando uma imagem da revista Times, que colocou o rito escocês e o rito de York, que é como é praticado nos Estados Unidos, né. Então o rito escocês, de fato, é uma escada. Agora os graus ingleses, você tem uma estrutura, uma lógica um pouquinho diferente. O maçom inglês, né, que iniciar numa loja inglesa, sob a construção da grande loja da Inglaterra, ele vai se tornar aprendiz, companheiro e mestre, e é isso.
Depois que o maçom inglês se torna mestre maçom, ele pode escolher o que ele vai como ele vai prosseguir a vida maçônica. O mestre maçom do rito escocês antigo aceito não tem, ele deve continuar a escada e ir até o 33. Então, só para fazer um adendo aqui, André, cortando um pouquinho, eh, a maçonaria simbólica, né, que é o popularmente conhecida, quando você é iniciado numa loja, você primeiro é aprendiz. Aprendiz, E você torna companheiro de ofício e depois mestre do ofício. isso é universal, né? Em via de regra, é assim que funciona. Né, em qualquer loja aqui no Brasil, O que se estabeleceu mundialmente é esse, né, uhum. grande parte da maçonaria regular na maçonaria regular, para ser considerada maçonaria regular, que a grande loja da Inglaterra colocou parâmetros, tem que cumprir esses 3 graus. Isso as duas companheiro mestre e a lenda do mestre, né. E isso independente do rito. Independentemente. Os ritos, o que são os ritos maçônicos? Os ritos são formas de que a maçonaria trabalha, né. Vamos usar uma analogia da igreja católica. A igreja católica tem o ritual dela padrão, que é o que a gente vê na maioria das igrejas, mas aqui especialmente no sul, a gente tem igreja ucraniana, né, que tem um ritual, a missa, né, os sacramentos se dão de forma diferente do que nas igrejas regulares, né. Tem ordens dentro da igreja católica que professam os ritos de maneira diferente, mas tudo isso continua sendo dentro da doutrina cristã e católica especificamente. Na maçonaria é mais ou menos a mesma lógica, né, ela é trabalhada de várias formas conforme os lugares. Então nós temos o rito, como contei, o escocês, que é da França, apesar de chamar escocês. Temos ritos ingleses, né, a maneira de trabalhar da Escócia, da Irlanda, né, de todos os países de língua inglesa, aí tem grandes lojas, elas trabalham de maneira distinta a depender do lugar, conforme né, as tradições locais, isso é corriqueiro, a maçonaria ela tem múltiplas formas de trabalhar. Perfeito. Então, ali você estava explicando que no rito escocês antigo aceito, Isso. a progressão depois do grau de mestre, ela é vertical, ou seja, Isso. a partir do grau 4 ao 33, cada grau é subsequente. Exatamente, subsequente uma a outra, do 4 ao 33. E nas ordens inglesas, ela tem uma particularidade que ela é uma escala horizontal, ao invés de ser vertical. Exatamente. Então, depois que o mestre maçom da Inglaterra, né, ou sob a constituição da Grande Loja da Inglaterra, se torna mestre maçom, ele pode optar o que ele quer fazer, né. Inclusive seguir pelo próprio rito escocês antigo e aceito, é uma possibilidade, né. Então, a gente tem aí, basicamente, sendo mestre maçom, você pode aderir a 5 ordens, 6 ordens, né. Eu vou colar aqui, né, mas, o Real Arco, que é corriqueiro, o Real Arco, dentro da Constituição inglesa disse o seguinte, que a maçonaria é constituída de 3 somente 3 graus: aprendiz, companheiro mestre e o sagrado arco real. Então eles resolveram de uma maneira inglesa, eles disseram que era 3, mas são 4, né. Então essa é a forma que eles acharam para chegar num consenso quando eles uniram as grandes lojas dentro do território da Inglaterra. Então essa ordem do arco real, você pode ingressar sendo mestre, né. A ordem de mestre maçom da marca também admite somente mestres, né, maçons. A ordem do monitor secreto também, nós não temos ela aqui no Brasil, ou se temos, está bem recente, eu não tenho certeza agora. E temos a sociedade Rosa Cruz, né, em Anglia, que é a SRA. Aqui no Brasil hoje ele tem o ramo americano dela trabalhando. E tem a Real Ordem da Escócia, que também não tá sendo trabalhada no Brasil. Então você pode optar por esses caminhos. A particularidade que existe dentro dos graus ingleses é que tem graus que são acessíveis a quem tem fé trinitária cristã, né, porque eles trabalham com essa concepção né, de Pai, Filho e Espírito Santo dentro de uma certa religiosidade da Inglaterra mesmo, né, da igreja anglicana, né, a métrica que existiu ao tempo. Então, por exemplo, nas lojas inglesas, lá na Inglaterra, é corriqueiro ter pessoas de origem indiana, de origem paquistanesa, né, de todas as colônias que a Inglaterra teve, né, no Império Britânico. Essas pessoas que não são cristãs, elas, via de regra, não são aceitas em algumas ordens. E elas mesmas não irão participar porque elas ofendem a religiosidade delas, né. Então, por exemplo, a Ordem de Cavaleiros Templários, que é uma possibilidade, ela não é acessível para quem não tem fé cristã.
né, porque obviamente a Ordem dos Cavaleiros Templários, ela Sim, tem um fundo cristão cristão. e ofenderia uma fé numa pessoa que não é cristã, né. E assim, tem várias ordens inglesas que têm essa métrica, mas enfim, aos mestres ingleses são acessíveis essas 5, 6 ordens. E ele pode escolher aonde ele vai prosseguir, isso depende da característica da fé dele, né, da Hum. fé, da vivência dele, enfim, né, tem ordens que são mais dogmáticas, outras menos, mas tudo isso é explicado para o candidato e, assim, ele pode optar pelo que ele vai fazer. E de modo geral, vamos pensar assim agora, falando para aquele irmão, aquele mestre maçom que já é mestre maçom há muito tempo e por algum motivo ainda não foi buscar, né, um aprimoramento aí nos graus superiores, né. Do que se trata, as ordens, posterior ao grau de mestre? Que tipo de assunto que a gente pode, comentar aqui que é tratado e qual que é o objetivo, né? Obviamente que na minha opinião, né, é o que eu busco dentro da maçonaria, é sempre o autoaperfeiçoamento, né, sempre se tornar, né, uma pessoa melhor, né. Eu acho que a ideia da maçonaria hoje é essa, né. Mas assim, para a pessoa, para o irmão que está estagnado ali, parou no grau de mestre ou, o que que tem de possibilidade, né, ao adentrar numa ordem superior aí como é o grau, né, da loja de marca. Muito bem. Primeiramente, a loja base, a loja simbólica ela tem o escopo, a finalidade de formar mestres maçons. Uma vez que você se tornou mestre, de fato a a loja simbólica não tem mais muito a oferecer no ponto de vista filosófico, né, de aprimoramento intelectual, né. Em teoria, quando se torna mestre maçom, você aprendeu tudo que tinha que aprender. É óbvio que, a maçonaria tem, em geral, em todos os ritos tem ensinamentos e proposições muito profundas que cada uma delas renderia uma vida de estudo, né, mas, como a ideia não é essa, a gente ficar extremamente aprofundado em uma coisa, né, de ampliar os conhecimentos, enfim, e ir à frente, né, o grau de mestre, na verdade, é uma chave que abre outras inúmeras possibilidades, né. Como eu falei, a depender do que o irmão busca, né. Existem, como eu falei, ordens Rosa-Cruzes, existem, ordens de estudo maçônico, ordens históricas, enfim, tudo isso deve ser aproveitado pelo maçom para que ele mesmo possa, como você falou, procurar a evolução como ser humano, e tal, né. Dentro do rito escocês, que eu posso afirmar aí dos graus ingleses, você trabalha com alegorias, né, e as alegorias são distintas e vão ficando cada vez mais bem construídas quanto mais você avança, né. Então, assim, eu concito todos os mestres maçons que não promoveram ainda o estudo, quer em ordens inglesas, quer no rito escocês, no rito moderno, adoniramita, enfim, qualquer outro que lhe dê prazer, satisfação e lhe dê coragem e instigue intelectualmente, espiritualmente, que eu faça, porque a loja, de fato, ela tem uma limitação, né, a loja simbólica, e se o irmão não ultrapassar ela, de fato, começa a ficar às vezes enfadonho, cansativo, enfim, porque o mestrado na maçonaria, ele serve para abrir outras portas, né, é uma chave. Então, não adianta nada você ter a chave se você não vai abrir a porta, Uhum. né. Muito, muito bem colocado. E dentro da loja de marca nós temos uma particularidade, né, que seguindo essa lógica, né, diante do que a gente pode apresentar, porque obviamente existem segredos dentro do grau que só serão revelados se, o irmão eventualmente vier a ser, né, elevado ao grau, né. Bom, como é que funciona? Dentro dessa explicação que eu dei da maçonaria inglesa, né, da Escócia, enfim, dessa ilha da Grã-Bretanha, né, e dessa questão da construção em si, o maçom, quando começava a construir, né, ele se tornava um companheiro do ofício, ele começava a ter direito a pagamento, né, enquanto ele era aprendiz, ele era aí basicamente
alimentado e trabalhava, né, é um esquema de praticamente de servidão. Então quando ele se torna companheiro, ele poderia escolher a marca pessoal dele, né, então ele se tornaria um homem da marca, né, um companheiro da marca, vamos dizer assim. Então ele o grau da marca modernamente é dividido em 2, em homem da marca e mestre da marca. Dentro do então o homem da marca ele está inserido ali justamente entre o grau de companheiro e de mestre maçom, está num estágio intermediário, né. Então é onde ele simboliza a parte que os maçons justamente faziam esse trabalho de ter sua própria marca, né. E o grau de mestre da marca basicamente o autoriza a dirigir uma loja de homens da marca, né. Então basicamente essa é a grande questão, né. Então ele é tratado primeiro como companheiro, depois como mestre, para os franco-maçons isso é o suficiente de dizer, né. Então é um grau intermediário, ele está cravado ali entre o grau de companheiro ou de mestre. Obviamente para se tornar um mestre da marca é necessário ser um mestre maçom, porque a lógica da loja da marca é ser uma loja de maçons operativos, não de especulativos, né. Então por isso mesmo ele tem um pouquinho uma forma de trabalhar um pouquinho diferente, se aproxima um pouquinho mais do que foi a maçonaria no princípio, né. Então acho que, isso eu posso dizer com tranquilidade. Perfeito. Bom, então entrando nessa e até buscando instigar os próprios irmãos mestres, né, a quererem saber um pouco mais, né, do grau de mestre maçom da marca. Hoje foi constituído, né, a loja de marca e de nautas aqui da região dos Campos Gerais, né. Isso é bem recente. Isso. Nós temos alguns irmãos aqui nos Campos Gerais que são mestres maçons da marca, foram feitos mestres maçons da marca na loja em Curitiba, né, a Curitiba 13. Então nós fundamos aqui para os Campos Gerais a loja de mestres maçons da marca, a loja de nautas da Arca Real número 60, e foi em agosto do ano passado, agosto de 2024. Por que a gente fez isso? Bom, a loja de marca e a loja de nautas se reúnem 4 vezes ao ano e a nós é obrigatória a presença, né, mandatória. E sendo em Curitiba já torna um pouco mais complicada, né, a nossa presença, e tal, e aqui a nossa ideia é trazer para os Campos Gerais, né, Ponta Grossa, querendo ou não, é o centro geográfico da região, né, e a maior cidade. Então, simplesmente o fato de estarmos no interior já é uma coisa muito boa, né, porque, ao que me consta, eu posso estar enganado, só existiam esses corpos em Cascavel e Maringá, eu acho. Acho que em Londrina mesmo não tem ainda uma loja de mestre da marca. Então a gente tá aí fazendo interiorizando Uhum. a ordem, basicamente é isso, né. Paraná é um estado extenso, é bastante complicado para o irmão se deslocar até Curitiba, né. Pra nós já não é muito fácil, às vezes, dependendo da situação. Então, a gente fez questão de trazer esse corpo. A gente já tem um capítulo do Arco Real aqui, que é o capítulo do Arco Real Campos Gerais. Nós então fundamos a loja de marca de nautas com a mesma denominação, porque ela serve para todos os maçons regulares das 3 potências regulares, da Grande Loja, do Grande Oriente do Paraná e do Grande Oriente do Brasil, Paraná, que queiram adentrar. A gente tá, receptivo a todo mundo que seja maçom regular, para que trabalhe junto conosco dentro dessa ordem inglesa, que é a primeira que nós trouxemos, né. Pretendemos ainda expandir os trabalhos, mas esse foi a loja da marca, ela é requisito para alguns outros graus. Então, a gente tal como o Arco Real, então a gente trouxe primeiro essas ordens, vai trazer as ordens mais básicas para depois poder trazer as outras também para os maçons aqui dos Campos Gerais poderem, adentrar e trabalhar na loja com tranquilidade e com proximidade geográfica. Perfeito. E entrando um pouco mais, a fundo nessa questão, né, da nova loja de mestres maçons da marca e de nautas do arco Notas da Arca da Arca Real. isso. Eu estava confundindo com o capítulo. Hum. Eh, então, para os irmãos que desejam adentrar esses graus, né, nós teremos agora o avançamento e a Elevação. e a elevação, né, Isso. serão agora em fevereiro.
Isso, eu não acabei não explicando, mas assim, quando esse grau da marca foi extirpado da maçonaria simbólica, definitivamente, ele se tornou um corpo à parte. E em algum momento histórico, ali em 1820, ele adquiriu os direitos de um ritual, ele chama esse ritual de Nautas, por 20 libras. Então ele comprou os direitos desse. E foi um grau muito legal, tal, e começou a grande loja da marca da Inglaterra, eh, começou a utilizar esse ritual e ter lojas comuns. Então nós temos, na verdade, a loja de marca, né, e a loja de Nautas. São 2 corpos apartados, mas elas têm o mesmo número, o mesmo nome, né. Então o maçom da marca, assim que ele adentra a marca, ele pode também fazer esse grau de Nautas. O grau de Nauta, posso falar abertamente, é a questão do profeta Noé, né, a construção da Arca da Aliança, né. Da Arca da Aliança não, da Arca do Noé, a Arca da Aliança é outra coisa. Mas a Arca de Noé, né, enfim, são trabalhos, os 2 trabalhos são bem bonitos, eu aprecio muito os 2. E, nesta oportunidade que a gente está abrindo a loja de mestre maçom da marca e a loja de Nautas da Arca Real, por ocasião da abertura, nós vamos fazer uma iniciação dos 2 graus, né, então um avançamento e uma elevação no mesmo dia. Isso não é corriqueiro, né, é natural que você tenha um certo interstício, normalmente de 1 ano, desses 2 graus, mas dessa oportunidade nós vamos fazer como primeiro fazer uma vez só. Então para nós aqui, nós não temos previsão de fazer de volta e provavelmente não faremos, né, porque a ideia é justamente trabalhar com um certo pessoa madurar, entender o que aconteceu, poder trabalhar ali na loja da marca e depois ir para a loja de Nautas, né. Então, né, mas nessa oportunidade agora de 15 de fevereiro, né, a gente vai fazer um avançamento e uma elevação para justamente fortalecer o corpo. Nós já temos aqui 22, 23 mestres da marca e 22 nautas. Então nós já temos um número razoável, mais que suficiente para trabalhar a loja. Mas, né, como a gente quer dar oportunidade e a ideia é justamente essa, a gente vai fazer numa ocasião especial aí um avançamento e uma elevação. Que será feito, os 2 graus no mesmo dia, né. E isso é algo que não acontece sempre. Não, não é corriqueiro, exatamente. Aconteceu algo assim, em Curitiba mesmo, aconteceu a última vez ano passado, justamente também por uma ocasião de uma fundação de uma loja. Então agora nós temos 2 em Curitiba e temos uma aqui, dificilmente teremos outra aqui ou das proximidades, então basicamente na ocasião do surgimento das lojas, a gente faz isso para dar uma encorpada, né, para divulgar o trabalho, mas não é corriqueiro, a gente não tem pretensão nenhuma de fazer nem neste ano, nem no próximo, com certeza não vamos fazer repetir essa oportunidade. Então é oportuno aí para quem deseja conhecer esses 2 graus, né, tanto do mestre maçom da marca quanto o o nauta da arca Isso, na alta da Arca Real. nauta da Arca Real. E, será na mesma data, né, no mesmo dia, para você, entrar nesses 2 graus aí das ordens inglesas. E agora então para aqueles irmãos que querem, entrar nesses graus, né, das ordens inglesas, quais são os requisitos? Tá. Então para o mestre maçom regular que queira adentrar a a loja de marca e a loja de nautas nessa oportunidade, né, as duas, ou também se o irmão não quiser fazer os 2, possível fazer só o primeiro que é marca, né, o irmão precisa ser mestre maçom regular, tá em dia com a sua loja, e nós enviamos para os coordenadores regionais e para os delegados dos grãos-mestres, né, para o coordenador do GOB e para os delegados do grão-mestre da grande loja, para o delegado do grão-mestre do GOP, a documentação que o irmão precisa preencher. Então nós mandamos uma circular para todas as lojas, eu acredito, pelo que eu pude verificar, que todas as lojas simbólicas aqui dos Campos Gerais receberam. Se não receberam, entre em contato com os delegados e com os coordenadores que eles têm. Nós temos um grupo que está agremiando os candidatos, mas basicamente é o seguinte, já vou deixar aqui a a ideia geral. Nessa carta que nós enviamos, esse ofício, deixamos muito claro. Nossas reuniões são 4 vezes ao ano, aos sábados de manhã, né, o calendário já foi remetido.
para o ano que vem. Então é ser mestre maçom regular em loja simbólica do Grande Oriente do Brasil, da Grande Loja do Paraná ou da Comab. E os documentos que são necessários são os seguintes: o diploma de mestre maçom ou de mestre instalado, caso já tenha sido venerável da loja, declaração de regularidade emitida da loja, ou que é afiliado e que recolhe os metais, o pagamento das taxas que estão discriminadas no circular e o preenchimento do formulário de admissão. Isso é realmente pouquíssima documentação e é bem fácil de fazer. E depois de tudo isso reunido, deve ser firmado, escaneado, preenchido e remetido para o e-mail da loja da marca que está na circular também. Perfeito. Então, só para reafirmar a data, que será. Dia 15 de fevereiro de 2025. Então, já temos a data, será um sábado, Isso. será de manhã o lançamento. Isso, a partir das 7 horas da manhã, 7h30, os candidatos, até às 7h30 no máximo, os candidatos devem estar no local determinado e nós vamos usar amanhã, né? Basicamente a cerimônia de marca. Os graus ingleses em geral são graus bastante rápidos, assim, não tem muita. Eles são, eles são enxutos, né? É aquele espírito britânico mesmo, assim, um troço pontual. E então a gente espera que por volta das 11h30 as pessoas já estejam liberadas. Vai começar cedinho, mas a gente vai tomar café no meio do caminho e depois a gente vai ter o grau da marca, tomamos café e o grau de Nautas. Basicamente isso. Colocando um ponto aqui bem importante, né? Porque é muito importante a gente ressaltar que a loja de marca ela é um corpo independente da maçonaria, né? Então ela tem o vínculo com todas as potências maçônicas regulares aqui no Brasil. A grande loja da marca do Brasil, ela é uma organização maçônica independente, né? Ela não é dependente, não é dependente do GOB, das potências dos grandes organizações independentes ou das grandes lojas. Ela tem relacionamento com todas essas potências, né? Procura manter. E, mais importante, ela é filha da grande loja de mestres maçons da marca da Inglaterra, que é a Primaço, né? Então, ela é reconhecida mundialmente. Então, quem for eventualmente iniciado nessa nossa loja poderá frequentar qualquer loja regular da marca do mundo inteiro. Perfeito. Mais algum ponto? Eu acho que é isso. É isso? Então, gostaria de agradecer, né, a tua presença aqui, André. Acho que esclareceu muito esses pontos aí em relação à loja de marca. A gente espera aí que com essa nossa conversa aqui hoje tenha despertado o interesse de mais mestres maçons, porque, inclusive, eu também faço parte e acredito que o ensinamento que a gente tem a partir desses graus, eles são muito válidos, né, para o nosso enriquecimento como pessoa e também intelectualmente falando, né? Então, acho que é, é muito gratificante a gente poder levar essa mensagem para frente e você, como primeiro venerável da, da loja de marca aqui, fez um excepcional trabalho trazendo isso para os Campos Gerais e é muito gratificante fazer parte disso e saber que a gente está deixando um legado aí que para no futuro, né, a gente vai saber aí que essa loja aí prosperou e mais pessoas tiveram a oportunidade de entrar pelo trabalho que a gente está fazendo hoje. Então, eu queria até agradecer, né, e também deixar aqui um recado para todos os mestres maçons que busquem esses conhecimentos também das ordens inglesas, né, ele não conflita com nenhum grau, com nenhum, né, então se o irmão já faz os ritos superiores, né, os graus filosóficos do rito escocês antigo e aceito, ou do rito moderno, ou enfim, de qualquer outro rito, é interessante também participar aí das ordens inglesas, né, que é mais uma oportunidade de adquirir conhecimento aí em relação à maçonaria. Então, muito obrigado e deixo aberto aí para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Guilherme. Quero agradecer o teu convite de fazer essa divulgação, né? Você que tem expertise de como fazer esse produto que nós estamos aplicando agora, né? Que é o videocast, podcast, né? Eu sou grande e ávido consumidor desse tipo de material. Acho que é uma forma de comunicar bastante eficiente. E para os meus irmãos maçons regulares, reitero o convite. Como o Guilherme falou,
os graus ingleses são complementares, são formas distintas de organizar a maçonaria, mas que no fim das contas têm o mesmo escopo. E como diz assim, ajuda a gente a ter uma visão mais complementarizada da maçonaria, né. Então a gente tem que sempre que possível avançar e esses graus nos dão a oportunidade de avançar como ser humano, como estudante da maçonaria, né, o maçom não pode ser ignorante com relação à própria ordem que ele pertence, infelizmente não é a regra, né, os maçons brasileiros são incultos, né, eles não procuram muito essas questões, mas nós, que amamos a maçonaria e que amamos o conhecimento, o uso da razão, a gente tem que sempre procurar aprimorar, né, nunca pode se considerar uma obra perfeita e terminada. Então, essa mensagem que eu deixo para os meus irmãos eu reitero, os graus da marca e nauta são graus excepcionais e que com certeza tocarão os corações e as mentes de quem nos conhecer. Então, mais uma vez, concito os irmãos aproveitarem dessa oportunidade inicial de nos ombrearem no início da loja, né, que no início do nosso trabalho nos Campos Gerais, e que, como você disse, que isso seja um primeiro passo de um legado extenso e profícuo e rico para todo mundo, né, o primeiro de muitas outras organizações e, enfim, que a gente pode trazer aqui para os Campos Gerais, né, mas esse é nosso piloto, tomara que tudo dê certo. É isso. Perfeito. Valeu, muito obrigado, André. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.